Santo Deus e nosso Pai, agradecidos te somos mais uma vez, Senhor, e dá-nos um coração em tudo grato, de prontidão para receber do teu amor, Senhor, de corresponder com frutos e obras que glorifiquem o teu nome. Fala conosco hoje aqui, dá-nos entendimento de tua palavra, de tuas promessas, e que possamos nos firmar, Senhor, na tua graça e crescer em retidão e piedade diante de ti e dos homens. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas em cedros as mudaremos. Portanto o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e juntará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios, e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel a boca escancarada. E nem com tudo isso cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todavia este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia, o ancião e o homem de respeito e a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade e a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. E nem com tudo isso cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros. E ela se aterá no emaranhado da floresta, e subirão em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como combustível para o fogo. Ninguém poupará a seu irmão. Se colher à direita, ainda terá fome, e se comer à esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés a Efraim
e Efraim a Manassés, e ambos serão contra Judá. Com tudo isto não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Podeis assentar. Isaías, irmãos, é um profeta messiânico. E dos profetas, aquele que com mais exatidão, clareza, constância, profetizou acerca de Jesus Cristo, acerca do Messias. Esse texto do capítulo 9, na primeira parte, traz uma alusão a isso, uma menção do Salvador que viria da descendência de Davi. O texto começa dizendo: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, e envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. Todos aqui devem lembrar que a região da Galiléia, dos gentios, era uma região que veio a ser frequentada por Jesus Cristo. Ele foi conhecido como o Galileu. Ele pregou muito naquela área. E diz aqui: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. É uma alusão a Jesus, que apareceria, viria e traria para aquela região aqui chamada de entenebrecida a luz. Esses versículos foram aplicados no Novo Testamento à pessoa de Jesus. A terra que estava entenebrecida viu uma grande luz. A Galiléia dos gentios teve o privilégio de ter ali uma constante atuação do ministério de Jesus Cristo. Por que que é dito isso? Porque, meus irmãos, por várias vezes ao longo da história, Deus suscitou juízo contra o povo de Israel, e o fez através de outras nações. Inclusive, por várias vezes é dito isso. Aqui, por exemplo, em Isaías 9, verso 11, diz: portanto o Senhor suscitará contra ele, ou seja, contra Jacó, contra Israel, os adversários de Rezim, e juntará os seus inimigos. Quando vinham exércitos inimigos contra Israel, de uma maneira geral, qualquer das tribos, isso acontecia porque a providência de Deus o permitia. Em tempos em que o povo a Deus servia, inimigo nenhum poderia prevalecer. Mas os inimigos não apenas prevaleciam, como Deus criava as condições para eles virem quando a nação estava desobediente. O nosso Deus é o Rei das nações, Ele é soberano, Ele é Rei de reis, Ele é o Senhor dos senhores. E, meus amados irmãos, Deus levanta e derruba, Deus permite e dificulta, Ele controla os acontecimentos e a história. O povo de Israel foi um povo que sofreu muito, porque exatamente por ter sido por Deus escolhido, foi um povo que teve uma grande responsabilidade, comissão, vocação no mundo. E sempre que saía desse trajeto, vinha o juízo que Deus suscitava, na maior parte das vezes, através de outras nações. Israel foi atacada pelos assírios, passou pelo cativeiro babilônio, pelo domínio persa, domínio grego, domínio dos romanos. Esses inimigos que feriram Israel o fizeram em sua maldade, mas a permissão para que o fizessem veio de Deus. Todos esses reinos também caíram sequencialmente sob o juízo divino, por exatamente não terem consideração por Deus e pela nação que Deus escolheu. E esses grandes impérios desapareceram.
Nós vemos a misericórdia de Deus para com Israel, porque mesmo a nação tendo sido por diversas vezes objeto do juízo de Deus, ela tem subsistido, ela tem perdurado, porque Deus tem promessas grandiosas para essa nação que ainda hão de cumprir-se. Então nós vemos que, tendo passado por opressão sobre todos esses impérios, Israel continua. Tendo sido espalhada no ano 70, a nação se recompôs e reconstruiu no século 20 e tem sido atacada, mas tem prevalecido e continuado. Mas Deus tem suscitado inimigos contra ela, não no sentido de Deus produzir a inimizade, não no sentido de Deus produzir no coração dos inimigos de Israel o ódio que eles têm para com Israel, mas no sentido de Deus deixar que este ódio floresça, que esses inimigos ganhem espaço. E sempre que os inimigos de Israel atacavam a nação, aquela época dos tempos do Velho Testamento, os inimigos vinham pela Galileia. Era um caminho estratégico chegar à nação através da Galileia. Então essa região era muito sofrida, porque toda vida que vinha o inimigo, toda vez que vinha o inimigo, ela era atingida. Por isso é que é dito que é uma terra angustiada, que é entenebrecida. Mas essa terra, essa região que sempre assinalou o início de um caminho de destruição, essa região que estava em trevas, iria ver uma luz a brilhar. E estas palavras foram aplicadas a Jesus. Jesus foi a luz que ali brilhou. Jesus foi a luz que ali resplandeceu. No verso 3 diz: tu multiplicaste a nação. Também uma alusão a Cristo, que quando veio, estendeu as bênçãos da nova aliança para além dos limites de Israel. Multiplicou os povos que foram aceitos por Deus, na medida em que pessoas dentre vários povos convertidas ao Evangelho vieram a compor a igreja de Jesus Cristo. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Note um caminho agora não de trevas, não de destruição, mas um caminho de luz e de bênçãos, através da vinda do Salvador. Verso 4: porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Israel venceu os midianitas sob a liderança de Gideão. E devemos nos lembrar que Gideão venceu um exército numeroso de midianitas com apenas 300 homens. Assim também, através daquele que pareceria um simples carpinteiro, Deus iria trazer triunfo, Deus iria trazer salvação, iria vencer o opressor como no dia dos midianitas, com menos vencer muitos. Uma alusão também à chegada do Messias, um advento, uma menção ao advento e à vitória de Cristo. Então no verso 6 a alusão é direta, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É interessante essa profecia aqui, acerca de Jesus: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, porque não está fazendo aqui alusão a que Jesus seja filho de um casal em particular.
não está se fazendo alusão a que Jesus seja filho de José, filho de Maria, mas um filho da nação. Um menino nos nasceu para a nação, um filho se nos deu. Jesus é filho da nação. Isso dá sentido a uma passagem do Apocalipse, onde aparece uma mulher que luta contra o dragão. Os católicos dizem ser Maria, nós dizemos que é Israel, porque exatamente a descrição que se dá da mulher, de acordo com o sonho que José teve, é uma descrição alusiva à nação de Israel claramente. Tudo no texto indica tratar-se de Israel. A descrição, o fato de, em outras partes da Bíblia, Israel ter sido assemelhada a uma mulher como figura. Mas a única coisa que os católicos tomam para dizer que ali é Maria é que é mencionado que a mulher estava grávida, deu à luz a um filho varão, que notadamente é Jesus Cristo. Então eles dizem, o único apoio argumentativo foi Maria, que gerou Jesus. Mas aqui a Bíblia diz que Jesus é filho da nação de Israel. A Bíblia diz que o próprio Senhor falou à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus, o Salvador vem dos judeus. Um menino nos nasceu, ele é filho da nação. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Logo aquela mulher que gera o filho varão, que é Cristo, é Israel, é um símbolo de Israel. Como gerou, como deu à luz um filho? Na simbologia bíblica, isso já estava no profeta Isaías. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado, quer dizer o governo, estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Assim como, mesmo para judeus, Jesus veio uma vez para ser crucificado e outra vez virá em glória para libertar Israel na batalha do Armagedon, mas tudo isso foi retratado pelos profetas como se for uma única vinda. O discernimento de que eram duas vindas, nós temos claramente no Novo Testamento. Nós também podemos dizer que o reino de Jesus tem duas etapas. Ele agora chegou de modo espiritual. Aquele que nasce de novo entra no reino de Deus, mas não um reino visível, e sim um reino espiritual. Nós estamos, na linguagem da Bíblia, nós que somos crentes neotestamentários, reinando com Cristo, somos sacerdotes e reis. Nós estamos lutando contra principados e potestades, ou seja, demônios em regiões celestes. Estamos assentados com Cristo no seu trono, em regiões celestes. Nós estamos invisivelmente, espiritualmente no reino. Porém, esse reino que agora está no nosso interior, ele vai ganhar exterioridade, visibilidade, quando Jesus Cristo vier em glória com a igreja que arrebatou, para libertar e restaurar Israel, implantar sobre a terra o governo milenar. O versículo 6, de modo pleno, se refere ao milênio, mas de um modo preparatório se refere ao reino na forma espiritual, como se encontra agora. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando diz maravilhoso conselheiro, nos lembra a ideia de um estrategista de guerra. Os reis se serviam de conselheiros para ajudá-los a se colocar de maneira exitosa contra os inimigos. Jesus é o nosso conselheiro, porque ele nos indica o caminho da vitória. Ele nos indica a estratégia da vitória.
Confiemos, pois, na sua sabedoria e não na nossa, no seu julgamento e não no nosso. Vamos confiar naquilo que o Senhor nos dá e nos orienta, não na nossa própria perspicácia. Não resistir ao homem mau, mas dar a outra face. Parece uma estratégia esquisita. Não se misturar com o reino deste mundo, porque o reino de Jesus não é desse mundo. Se o fosse, agora os seus servos pelejariam. Não parece aos olhos dos homens comuns uma boa estratégia tentar impactar este mundo apenas com a pregação profética da palavra, confrontando os poderes, anunciando o arrependimento. Parece uma estratégia simplória, mas é essa estratégia que estará nos preparando para nós não sermos contaminados por este mundo, para nos preservarmos como a noiva de Cristo para o dia do arrebatamento. E o triunfo nós teremos quando Jesus vier em glória e nós viermos como sua cavalaria. Portanto, não confiemos no nosso próprio plano, projeto ou estratégia. Ele é o maravilhoso conselheiro. Confiemos na sua sabedoria. Maravilhoso conselheiro será o seu nome. Deus forte. Ele vai nos dar a vitória contra os inimigos, porque Ele é o Deus forte. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus todo-poderoso. Ele tem a palavra final, é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele destruirá o anticristo só com o sopro da sua boca. Ele é o princípio da criação de Deus, Ele é o Amém. Nele todas as coisas subsistem. Nenhum inimigo contra ele prosperará, até a morte cairá aos seus pés, o último inimigo a ser derrotado. Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Como Pai, isso nos traz à memória o seu amor por nós, o seu cuidado afável para conosco. Ele não só é o nosso estrategista, Ele não só é o Deus forte que vence os nossos inimigos, mas Ele é o nosso Pai. Temos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Jesus é aquele por meio de quem o Pai se revelou. Nós conhecemos a paternidade de Deus mediada por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Ele também é o príncipe da paz, porque Ele traz a reconciliação do homem com Deus. Primeiramente, é o que nós vemos na presente dispensação, através do Evangelho, justificação pela graça, adoção de filhos. Temos o nosso corpo como habitação do Espírito Santo. Temos a paz que excede todo entendimento. Mas no porvir, no milênio, Ele fará com que espadas sejam convertidas em arados. E além da paz que com Deus temos através dele, haverá paz entre as nações. Ele é o príncipe da paz. O anticristo vem num cavalo branco. Ele vem à semelhança de Cristo. Ele vem fazendo parecer que é um arauto da paz. Mas naquela época, quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Os pregadores de esquerda são como os profetas dos dias antigos, que falam paz, paz, quando não há paz.
e tomam o discurso da igreja contra o pecado e que conclamam o arrependimento como discurso do ódio, invertendo as posições. Mas Jesus mostrará o que é verdadeira paz. A paz não é a consciência complacente com o pecado, mas é o homem arrependido e contrito. Não há paz no pecado. Os ímpios são como o mar que lançam água, lodo de um lugar para outro. Não pode haver entre eles paz. Não há paz sem santidade. Por isso a Bíblia diz: o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse aos seus discípulos do Novo Testamento: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em relação a essa paz que o mundo busca no pecado, na transgressão, Jesus disse: eu vim não para trazer a esta paz, mas para trazer a espada, para lançar fogo à terra, e que mais quero se está a arder. Mas a verdadeira paz é a paz que envolve santidade, reconciliação com Deus, arrependimento e o restabelecimento sobre a terra da vontade de Deus, como oramos no Pai Nosso: faça-se a tua vontade na terra como é feita no céu. Diz o texto, versículo 7, do aumento deste principado, do aumento do seu governo. Exatamente porque agora o seu governo, nesse momento, nessa dispensação, há no nosso interior, mas vai aumentar, porque vai ganhar expressão externa. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Não se estava falando de um rei daquela época. Não se estava falando de um homem comum, até porque ele seria chamado Deus forte. Antes se viu que seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aqui fala que o seu principado vai aumentar, que haverá paz da qual não se terá fim, que ele estabelecerá seu reino, vai fortificá-lo com juízo e justiça, isso desde agora e para sempre. O reino de Jesus triunfará e manifestar-se-á eterno entre os homens no final. E o texto diz: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu acho maravilhosa essa expressão: o zelo do Senhor fará isso. Isso é para nos trazer segurança. Isso é para trazer garantia de que vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nenhuma só de suas palavras caiu por terra. Ele diz: agindo eu, quem impedirá? E ele está aqui garantindo-nos o cumprimento disso. O zelo do Senhor fará isto. Essa expressão que se traduz por zelo, ela é uma expressão que tem uma referência a fogo, a calor. Não é só um compromisso burocrático, não é só um compromisso contratual. Deus se envolve no cumprimento disso com calor. Deus se envolve no cumprimento disso com envolvimento. Essa palavra é inclusive usada para ciúme. Um ciúme que um homem pode ter em relação à sua mulher. Essa palavra é usada até para a inveja. Tem um sentido negativo dentro de determinados contextos, algum tipo de obsessão. Mas aplicada a Deus, quer dizer como o nosso Deus está envolvido nisso. Jesus expulsou os vendilhões do templo com aquele azorrague de cordas. E a Bíblia diz, isso foi para que se cumprisse a escritura que dizia: o zelo da casa do Senhor o devorou.
Ele estava devorado pelo zelo da casa do Senhor. Então Jesus agiu ali firme, agiu ali forte, porque agiu com zelo para dar cumprimento a isso daqui. Deus não está apenas dando garantias frias. Deus está dizendo que Ele está envolvido com essa promessa. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Depois, irmãos, Isaías fala-nos do fim, ele volta para o seu tempo. Como é interessante a palavra dos profetas. Eles às vezes têm uma mensagem pessimista para o presente, mas mantêm uma mensagem otimista para o futuro. Eles às vezes falam a Israel duramente, anunciando juízo pela transgressão do povo, mas eles não terminam aí. Eles trazem sempre uma esperança, porque falam do porvir, de um remanescente que será salvo, da restauração da nação. Eles anunciam o juízo para a nação desobediente no presente, mas trazem uma reserva de esperança, baseada na fidelidade de Deus, baseada nas promessas de Deus. E essa nação de Israel sobreviveu com base nessas promessas, irmãos. Se essa nação tivesse sido apenas abatida pela parte mais dura da profecia e não tivesse essas promessas que alimentam esperança, essa nação já teria perdido o fôlego. Mas ela conseguiu sobreviver, porque os profetas, ao mesmo tempo que eram duros e abatiam o povo com palavras de juízo, eles mantinham a chama da esperança. E essa nação conseguia sobreviver no suspiro dessa esperança, dessas promessas, da vitória, do triunfo de Jesus. Às vezes os críticos dizem assim: Deus agiu com parcialidade, preferiu a nação de Israel dentre as outras nações. Eles se esquecem de algumas verdades. Primeiro, Deus tinha que escolher alguma linhagem da qual viria o Messias. E escolheu a linhagem de Abraão pela fidelidade desse servo de Deus. Deus escolheu esta linhagem, teria que escolher alguma. A promessa para Israel era, acima de tudo, de que dessa nação viria o Messias. E obviamente Deus teria que preparar essa nação para esse momento. Mas Deus não escolheu a nação de Israel para ela receber o que recebeu e ficar com os privilégios para si. Nos Salmos diz: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. A nação de Israel deveria ter feito o que a igreja agora faz e que ela irá fazer no milênio: levar a palavra aos outros povos, ser exemplo para que os outros povos sirvam a Deus. Mas ela não tem sido agora, não foi naquela época, não cumpriu o seu propósito. Portanto, não é que Deus negligenciou as outras nações, é que Israel, que deveria ser a voz de Deus para as outras nações, ficou silente. Deveria ser exemplo, não foi. Mas o que esses críticos não percebem é como Deus foi duro com Israel por causa disso. Será que estas pessoas queriam estar no lugar de Israel, já que elas não têm nenhuma visão do mundo espiritual, só veem as coisas do ponto de vista físico? Então, excluída a visão espiritual, vista a coisa só do ponto de vista físico, elas queriam estar nas mãos de Israel, que viveu sob opressão por sua constante desobediência, atacada pelos assírios, atacada escrava no Egito, dominada pelos da Babilônia, dominada pelos gregos, persas, romanos, depois espalhada, sofrendo na mão dos nazistas, dos comunistas, das cruzadas católicas, a ponto de essa nação ter sofrido tanto, que na nossa linguagem, judiar de alguém é maltratar.
Será que essas pessoas que não têm nenhuma visão da coisa do ponto de vista espiritual, só veem as coisas do ponto de vista horizontal, queriam estar na mão desses, queriam estar no lugar desses sofredores? Essa nação padeceu mais, porque exatamente ela tinha uma missão e não cumpriu, e Deus foi duro com ela, mas Deus nunca se retratou de suas promessas para com essa nação. Aliás, uma das coisas que tem feito Israel sobreviver é que a nação tem orgulho do seu sofrimento. Eles têm orgulho porque eles sabem que sofrem porque tem um propósito especial de Deus para eles. Até os judeus ateus, quando eu fui a Israel, eu pude perceber isso. Até os judeus que são ateus, eles têm alguma noção, ainda que não bíblica, de que eles têm algum papel especial no mundo, e que a razão pela qual eles sofrem é por causa disso. Então o judeu se orgulha do sofrimento que tem. Ele sofre, mas não se vitimiza. E aliás, é isso que tem feito a nação de Israel uma nação diferente no mundo todo. Aqui nós temos, por exemplo, movimentos negros, movimentos de homossexuais, movimentos de índios, movimentos feministas. Como é que esses movimentos trabalham? Com a vitimização. Ou seja, eles fazem alusão ao que já sofreram, que as mulheres sofreram no passado, como dizem, na sociedade patriarcal, que os negros sofreram na mão dos brancos, o que os homossexuais sofreram numa sociedade heterossexual, o que esse grupo aqui sofreu, aquele grupo sofreu. Então eles se vitimizam, eles se anulam. Nós somos injustiçados, nós somos coitadinhos, mas agora nós queremos compensações. Eles, para terem fôlego para exigirem as compensações, eles têm que exagerar o que padeceram. Eles têm que se rebaixar e falar do quanto foram humilhados e degradados, para poder ganhar fôlego para falar das compensações. Esse discurso por compensações históricas é um discurso carregado de mágoa, de ressentimento. Vocês fizeram isso conosco, agora é a nossa vez de tomar espaço, nossa vez de tomar um pedaço da coisa. E as nações que são tomadas por esses movimentos tribalistas, ressentidos, que se vitimizam, são nações que não encontram solidariedade social, são nações que não prosperam, pessoas se vitimizando por aquilo que nunca sofreram, foram seus ancestrais que sofreram, pessoas se ressentindo contra outras agora, não por aquilo que elas estão fazendo, mas pelo que os seus ancestrais fizeram. E é uma sociedade magoada, ressentida, incapaz de reconciliação, em que as pessoas vivem brigando e não conseguem essa sociedade prosperar. A nação de Israel não foi assim. Os judeus não saíram lá do holocausto se vitimizando. Eles saíram entendendo que tudo que eles padeceram ao longo da história é porque Deus tem um plano para eles. Nós não sofremos porque somos coitadinhos. Era assim que um judeu religioso, pelo menos, pensava. E o não religioso ainda mantinha no pensamento pela herança do imaginário religioso. Nós não sofremos porque vocês nos fizeram sofrer, foi porque Deus permitiu. Foi porque Deus quis nos tratar, senão vocês não tocavam uma unha da gente. Somos um povo escolhido com um propósito. Então eles encontravam um motivo de autoestima até no sofrimento, eles não se rebaixavam não. E assim, irmãos, este povo da noite podia construir uma nação poderosa, o maior sistema de inteligência militar, a maior capacidade de defesa contra mísseis. Recentemente dizem que nesse momento agora já passaram de 1000 mísseis lançados. Israel consegue detê-los. Uma nação bem pequenininha, cercada de adversários por todos os lados e vitoriosa.
fez o deserto florescer com o seu sistema de irrigação, está à frente de muitas em tecnologia, à frente de muitas em avanços em áreas médicas. Vejam os grandes personagens da história. Einstein era judeu, Freud era judeu, independentemente de aquela pessoa estar com o pensamento certo ou errado, mas foram as figuras que ganharam maior visibilidade. Eu posso falar de um Karl Marx e eu posso falar de um Durkheim, Simmel, que eram sociólogos, todos judeus. Este povo, com coisas às vezes ruins e coisas boas, não cessa de interferir na história. Um povo bem pequenininho, mas nós nunca paramos de ouvir acerca deles. Vocês querem que eu lhes diga uma coisa? Está no meu livro, Direito Natural, Protestantismo em Esfera Pública. Houve um tempo nos Estados Unidos que propuseram cotas negativas contra os judeus, ou seja, os judeus só podem entrar em número X em Harvard, porque senão eles tomavam quase todas as vagas. Em vez de ser cotas positivas, todos os judeus têm direito de entrar, eram cotas negativas, eles só podem até aqui, porque senão eles tomam tudo. Um povo que sofreu, que você olha ali, eles saindo daqueles campos de concentração, aquelas pessoas ali, praticamente sem parecer mais nem humanas, e daquele povo veio essa geração forte. E nós como cristãos devemos, da mesma forma, irmãos, não nos envolvermos nesses movimentos de vitimização, compensação e ressentimento. Fomos perseguidos mais do que qualquer um. Nós cristãos fomos perseguidos, levados às arenas para sermos devorados pelos leões. Nós evangélicos, levados às fogueiras da Inquisição Católica, discriminados em países da América Latina por muito tempo. Mas nós glorificamos a Deus por isso. Você quer vencer? Glorifique a Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. É assim que um crente vence, não se fazendo de vítima. Nós somos campeões. Não há perseguição que nos faça deixar de ser campeões. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a espada, a angústia? Não. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olhamos para a morte e dizemos como Paulo: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O crente, irmãos, não é para se rebaixar, não. O crente é para se lembrar que se neste mundo ele foi escravo, com Cristo ele é livre. O crente é para se lembrar que este mundo pode nos ter como lixo, como diz o apóstolo Paulo, mas nós somos predestinados para filhos da adoção, eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Estamos em regiões celestiais com Cristo, somos selados pelo Espírito Santo. Vamos nos ver no espelho de Deus e não do mundo. Vamos pensar sobre nós, não como o mundo pensa, mas como Deus pensa. E aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí, se alguém achar que nós não somos nada, pior para ele, porque nós somos como igreja menina dos olhos de Deus. Naquele tempo a nação de Israel ia padecer juízo, mas tinha essa promessa futura que suscitava a esperança, que reabilitaria a nação para nunca se entregar à angústia dos tempos difíceis, mas realimentar-se pela força da esperança. E Deus aqui começa a falar para Israel, o reino de Israel, das 10 tribos. A partir do verso 8, o Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem:
Os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas em cedro as mudaremos. O povo de Israel dizia: pode vir o juízo se a gente perder, se os inimigos nos derrotarem, se a Síria nos atacar, a gente constrói tudo de novo. Em vez de eles reconhecerem que o inimigo prevaleceria contra eles por causa da desobediência deles a Deus e se arrependerem, eles disseram: não, que vem, a gente reconstrói outra vez. Soberba, altivez, ego, autoconfiança em vez de confiança em Deus. Mas no verso 11 diz: portanto o Senhor suscitará contra eles os adversários de Rezim e juntará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por trás, detrás os filisteus devorarão a Israel a boca escancarada. Uma palavra dura, irmãos. E Deus diz que o juízo não é uma coisa assim que vem de fora, não. Ele vem do próprio desenvolvimento do pecado. Versículo 18. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, e ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão em espessas nuvens de fumaça. O fogo que alimenta o inferno nasce no coração do pecador, na sua concupiscência e nos seus desejos ímpios. O pecado é que vai gerando as chamas do inferno. O inferno começa dentro do homem, na sua maldade e transgressão, e depois o engole. É o homem que cria, com o seu pecado, a possibilidade do inferno. Mas o texto aqui fala também da ira de Deus, versículo 19. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se escurecerá e será o povo como combustível para o fogo, e ninguém poupará seu irmão. Não só viriam os adversários, mas haveria guerra interna, luta interna do povo de Israel contra os do povo de Israel. Quando os homens não têm paz com Deus, não têm paz uns com os outros. Quando Adão e Eva pecaram, logo estavam se acusando mutuamente, porque o pecado que separa o homem de Deus divide os homens. Somente da paz com Deus pode haver paz entre os homens. E a ira de Deus faria isso. Vocês, com seus pecados, vão se fazer combustível, diz o Senhor, para o fogo, por causa da ira do Senhor dos exércitos. Uma das palavras que mais incomoda o nosso tempo é isso, a ira de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não poderia eu dizer que Deus é amor se não houvesse a ira. Um Deus que ama o pecador é um Deus que se ira contra o pecado que ele comete. Somente um Deus que ama pode se irar, e um Deus que se ira pode amar. Alguém diz: eu queria tanto que Deus não tivesse ira. Então o seu Deus seria aquele lá de Aristóteles, o primeiro motor que só movimenta a terra, só uma força impessoal, a energia cósmica que paira aí sobre o universo. Ele não iria se irar contra você, mas também não teria amor nenhum para você. Seria impessoal, seria frio, seco, incapaz de se irar, mas também incapaz de amar. A mãe que ama o filho é aquela que é capaz de se irar contra o filho, quando ele está desobedecendo. Como é que você está desobedecendo? Como é que você está fazendo uma bobagem dessa? Se você quer um Deus que não tem ira, você terá um Deus que não tem amor. O nosso Deus é um Deus que reage, é um Deus que se relaciona conosco, que reage à nossa maneira de ser. Então Ele nos ama, mas se nós escolhermos o caminho do pecado, Ele vai estar irado contra nós.
Ele vai estar irado contra nós. Ele vai exercer juízo contra a nossa desobediência. Sua natureza e vontade estão em oposição radical ao pecado. Mas aqui nós percebemos o seguinte: Deus estava irado contra Israel e ia punir a nação, mas Deus deixa a porta da graça sempre aberta. Que coisa maravilhosa! A porta do arrependimento sempre aberta. Se você errar, meu irmão, Deus açoita todo aquele que recebe como filho e castiga quem ama. Ele vai lhe punir. E se ele não lhe punir, comece a ficar com medo, porque são os bastardos que não são disciplinados. Os filhos têm disciplina. Os bastardos ficam para o final, para o juízo vindouro. Mas o crente é corrigido nessa vida para não ser condenado com o mundo. Mas eu quero dizer uma coisa: o Deus que se ira, o Deus que disciplina, o Deus que exerce juízo, é o Deus que deixa a porta da misericórdia aberta. Se arrependa, saia daí. Veja isso várias vezes em Isaías capítulo 9, e é com esse tema que eu vou terminar a mensagem. Veja aí, versículo de número 12. Pela frente virão os sírios, por detrás os filisteus, e devorarão Israel a boca escancarada, e nem com tudo isso cessou a sua ira. O Senhor está dizendo, ele ainda continua irado, mesmo com todo esse castigo. Mas veja, mas ainda está estendida a sua mão. A ira dele não cessou, mas a mão dele também está estendida, para livrar, para libertar, para salvar. Aquele povo contra o qual Deus estava irado, Deus ainda tinha a mão estendida para ele. Todavia, como diz o verso 13, todavia este povo não se voltou para quem o feria. Não se voltou para Deus que estava ferindo. Quem estava ferindo o povo não era a Síria, não, era Deus. Nem buscou ao Senhor dos exércitos. Veja o versículo 17. Por isso o Senhor não se regozija nos seus jovens. Deus vai dizer que vai julgar os guias, os líderes, inclusive até os jovens. Deus, o Senhor, versículo 17, não se regozija nos seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. E nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Olha o versículo 21. Manassés a Efraim e Efraim a Manassés, um contra o outro, e ambos serão contra Judá. Com tudo isto não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Aleluia! Deus está irado contra este mundo, irado contra o pecado, irado contra a apostasia dentro da cristandade. Mas em meio à sua ira, ainda está estendida a sua mão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, porque não há Deus como o Senhor, sábio, cujas promessas são imbatíveis, infalíveis. Ó Deus, dá-nos um coração fiel e obediente. Ajuda-nos a confessar nossas culpas e acertar o nosso coração para contigo, Senhor, para que tenhamos a tua bênção e a tua direção, em nome de Jesus. Amém.